Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Pai, por mais um ano que se inicia, Pai amado, na tua presença. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor foi misericordioso nesses 365 dias que passou, Pai. Te agradecemos, Pai amado, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te louvamos, Pai, porque Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Pai. Tu és justo, fiel, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque Te louvamos porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a Tua ira. Te louvamos, Pai amado, porque por ter morrido em nosso lugar, para nos dar a vida, Pai, porque estávamos condenados, Pai. E aqueles que estão em Ti passaram da condenação para a vida eterna. E quando Teu Filho Jesus Cristo voltar, irão para um lugar onde a morte já não existe, porque a morte foi vencida por Ele naquela cruz, Pai. Carregou os nossos pecados, nossas dores, nossas transgressões, Pai amado. Nossa culpa estava sobre Ele, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por nesse primeiro dia do ano estarmos em Tua presença mais um dia, Pai. Obrigado por permitir estarmos em Tua presença para Te cultuar, Pai amado. Para Te engrandecer, Senhor, pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, Senhor. Senhor, que através desse devocional que vamos iniciar, o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, Senhor, e que possamos praticá-la em nosso dia a dia, Pai. Pai, obrigado por sermos instrumentos em Tuas mãos, Pai, para levar o Teu Evangelho através da internet, Senhor. E que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor, e que façam de Ti o único Deus da vida delas, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. 1º de janeiro. E o devocional é referente a Josué, capítulo 5, versículo 12. Josué 5:12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, ok? Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. A circuncisão em Gilgal. Uma introdução dessa parte que diz assim: a circuncisão
era o sinal da aliança entre o Senhor e o povo de Israel. Referência a Gênesis, capítulo 17, versículos 10 a 14. Por isso, nenhum homem israelita que não tivesse sido circuncidado poderia comer a refeição da Páscoa. Referência a Êxodo, capítulo 12, versículos 43 a 49. Assim foi preciso circuncidar os israelitas que haviam nascido durante os 40 anos que o povo de Israel havia andado pelo deserto, para que eles pudessem comemorar a Páscoa. Referência ao versículo 10 do capítulo 5 de Josué. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica, que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, e este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. E o versículo em destaque, no devocional de Spurgeon, é o versículo 12, que diz assim: Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Vamos ver que Spurgeon fala sobre esse versículo.
Os cansados andarilhos de Israel estavam espalhados e finalmente chegaram ao descanso prometido. Nada mais de tendas, serpentes venenosas, amalequitas raivosos e uivos selvagens. Haviam chegado à terra onde manava leite e mel, e comeram do seu trigo. Talvez este ano, amado leitor, esse seja o seu caso ou o meu. A perspectiva é de alegria. E se a fé for exercitada ativamente, será um ano de puro prazer. Estar com Jesus num descanso reservado ao povo de Deus é, na verdade, uma esperança animadora. E esperamos esta glória E esperarmos esta glória tão cedo é felicidade dupla. Amém. Estremecem os incrédulos no rio Jordão, que ainda se coloca entre nós e a boa terra, mas temos a certeza de que já vivenciamos mais males do que o pior que a morte pode nos causar. Vamos banir qualquer pensamento temeroso e nos regozijar com enorme alegria na perspectiva de que este ano começaremos a estar para sempre com o Senhor. Amém. Uma parte das hordas celestiais passará pela terra este ano para fazer o serviço do seu Senhor. Se isto ocorrer também conosco, não há motivo para este texto de Ano Novo não ser verdadeiro. Nós, porém, que cremos, entramos num descanso. O Espírito Santo é o penhor de nossa herança. Ele nos concede a antecipação da glória. No céu, os anjos estão em segurança e também estamos nós, preservados em Cristo Jesus. Lá eles triunfam sobre seus inimigos e nós triunfamos também. Os espíritos celestes desfrutam a comunhão com o seu Senhor. E isso não nos é negado. Eles descansam em seu amor e nós temos perfeita paz nele. Eles cantam louvores e também é nosso privilégio louvá-lo. Este ano vamos recolher frutos celestiais em solo terreno, onde a fé e a esperança transformaram o deserto em jardim do Senhor. O homem comeu o alimento dos anjos no passado, e por que não agora? Que graça é se alimentar de Jesus e então comer o fruto da terra de Canaã este ano. Aleluia. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 63. Sede espiritual. Uma introdução desses salmos diz assim:
hino de confiança. Referências: Salmo 3, Salmo 2, versículo 3. Salmo de um israelita que deseja estar mais perto de Deus no seu templo. Referência: Salmo 42 e 43 e 84. Primeiro, desejo de conhecer melhor a Deus, o seu poder e o seu amor. Versículos de 1 a 5 do Salmo 63. Segundo, certeza da proteção divina. Versículos 6 a 8. Terceiro, destruição dos inimigos do salmista. Versículos 9 e 10. E quarto, oração pelo rei, versículo 11. E os salmos inicia assim: Salmo de Davi, escrito quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 63. Salmo 63, título hebraico. Refere-se a 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, ou a 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Salmo 63, versículo 1. Tenho sede de ti. Referência: Salmos 42, versículos 1 a 2. E Salmo 143, versículo 6. Salmo 63, versículo 2. Quero ver como és glorioso. Referências: Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 5. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e versículos 26 a 28. Salmos de número 63, versículo 3.
Teu amor é melhor do que a própria vida. A verdadeira vida não é possível sem o amor divino. Referências. Salmo 5, versículo 7 e Salmo 73, versículos 25 a 26. Salmo 63, versículo 4. Levantarei as mãos. Referência, Salmo 28, versículo 2. Salmo 63, versículo 7. Na sombra das tuas asas. Referência, Salmo 17, versículo 8. Salmo 63, versículo 8. Tua mão me segura. Referência, Salmo 73, versículo 23. E por fim, os corpos comidos pelos animais selvagens. Era uma grande desgraça morrer e não ser sepultado. Referência, Isaías, capítulo 14, versículos 18 a 20 e Jeremias, capítulo 7, versículo 33. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 63. Que Deus os abençoe.